Estou aqui para falar um pouco a respeito de metodologia de ciências, as formas que a gente tem de pesquisar aquilo que a gente vive no cotidiano, como a gente aplica a ciência e principalmente como a ciência pode colaborar com o desenvolvimento da sociedade. Meu nome é Sander Neves, eu estou aqui para falar um pouquinho de vocês a respeito de pontos cruciais no que se refere à metodologia da ciência. Primeiro, né, que a ciência se faz pelo... O que é uma ciência? É um conteúdo, estudo ou prática, né? A ciência é quando você se debruça para tentar entender alguma coisa ou que você pratica alguma coisa até você chegar a determinadas conclusões. Inclusive pode ser as duas coisas, né? Desde que haja métodos científicos, procedimentos que vão comprovar aquilo que você está dizendo, aquilo que você está afirmando. Né? O que não dá na ciência, não dá para a ciência para você falar assim, eu gosto, o telefone celular não faz bem para as pessoas. Aí eu te pergunto, por que o telefone celular não faz bem para as pessoas? Aí você fala assim, porque não faz. Isso não é ciência. Ciência é quando você cria hipótese e a partir dessa hipótese ela se confirma ou não. Então, se eu falar que um telefone celular não faz bem para a pessoa, eu tenho que falar assim, o telefone celular não faz bem para a pessoa, porque de acordo com o estudo feito na Europa, nos Estados Unidos, ou por mim, de acordo com o meu estudo, eu constatei que o celular causa câncer, desde que ele é usado 6 a 8 horas por dia, tá bom? Então esse é o principal ponto inicial, é você entender conceitos, habilidades, procedimentos e atitudes. O que você vai fazer com isso? Isso aqui é super importante, gente. Sabe por quê? É porque a ciência ela nasceu para resolver questões da sociedade. Tudo que a gente tem hoje em relação ao desenvolvimento nasce de um estudo científico. Por isso que nós que fazemos ensino superior, geralmente a gente tem uma bagagem cultural bem grande, porque essa bagagem cultural ela é responsável para nos ampliar os horizontes, porque a gente estuda, a gente pratica, né? Tem muitos cursos que são mais teóricos, né? E a partir dessa teoria a gente vai lendo, vai se desenvolvendo, lendo diferentes textos, tendo contato com diferentes autores e a gente vai tirar nossas próprias conclusões. A mesma coisa acontece na prática. Tem cursos que tem uma grande parte do curso que é prático. Então, nessa parte prática do curso, a gente vai praticando, até que nos tornemos um expert daquela área. A ciência é feita para isso, para você se desenvolver a partir do conhecimento, procedimentos e habilidades que a gente tem em relação a algum estudo que esteja sendo realizado. Ok? Método científico. Toda pesquisa nasce de uma pergunta. Toda pesquisa nasce de uma pergunta. Se você quer fazer uma pesquisa, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pergunta. Como resolver a questão do lixo que é jogado no Oceano Atlântico? Como resolver a poluição de carros? Né? Toda pesquisa ela nasce de uma pergunta, afinal de contas a ciência existe para resolver os males da sociedade, para tentar ajudar a resolver os males da sociedade. Tá? Então você faz uma pergunta e depois da pergunta você vem pelas hipóteses. O hipótese é quando você começa a enumerar determinados pontos que podem ser comprovados ou não. Por isso que chama hipótese. Você vai fazer um estudo, cria uma pergunta, vai fazer um estudo, e nesse estudo que você vai fazer, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa entender como que você vai se utilizar dele e precisa entender se é aplicável ou não, ok? Faça experiências e registros. Tem pessoas que ficam anos e anos e anos fazendo uma pesquisa. Né? Tem pesquisas que são mais rápidas e tem pesquisas que são longas para você encontrar resultados. Inclusive, tem pesquisas que duram décadas e ainda não existem as respostas para ela.
Tá? O mais importante é que vocês tenham noção que a pesquisa científica ela precisa de dados e conclusões. E os dados e conclusões é o tempo que você vai pesquisando, é o tempo que você vai fazendo, é o tempo que você vai buscando teóricos, é o tempo que você vai praticando, é o tempo que você vai tendo resultados insatisfatórios e você vai tentando, tentando, tentando até conseguir alcançar os seus objetivos. Não se engane. Tudo isso, carro, avião, etc., esses automóveis, por exemplo, eles não ficaram prontos de uma hora para outra. Eles vão passando por processos de adaptações, por processos de qualificações no decorrer das décadas, tá bom? E depois de dados e conclusões, finalmente você precisa divulgar o resultado, você precisa de mostrar para a sociedade tudo aquilo que você fez que contribuiu para o desenvolvimento do lugar onde você vive. E isso é fato, né? A ciência precisa existir para resolver os problemas da sociedade. Se não for assim, ela perde o sentido. Não adianta fazer pesquisa por fazer. Ah, vou fazer pesquisa por fazer. Isso não adianta. Você tem que fazer pesquisa para tentar resolver os problemas da sociedade. Ok? Vamos lá. Ciência e tecnologia. Todo país depende de uma base científica. Todo país depende de uma base científica. O que difere muitas vezes os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos é exatamente isso. O país que não tem uma base científica. Né? Um país agrário, por exemplo, ele tem dificuldade de se posicionar no mercado. O que não acontece num país desenvolvido, que usa tecnologia, vende tecnologia para todo lado, consegue respostas com a tecnologia que muitas vezes a gente não consegue quando a gente está estudando sozinho, quando a gente está estudando em grupo, né? Mas as respostas elas são fundamentais para o desenvolvimento do ensino superior. O ensino superior é uma ciência, ela lhe transforma, nos transforma em um cientista. Isso é fato. Se você faz o ensino superior, você está se transformando em um cientista. Cientista é quem faz ciência, tá? Uma coisa legal que tem aqui é a dedicação no decorrer do curso. Hoje a gente tem dezenas, talvez centenas de alguns cursos espalhados pelo Brasil. Aí você pode perguntar, tá, como que eu vou me diferenciar no mercado cada vez mais competitivo? Simples, você se dedica ao curso. Nunca vi um aluno que se dedicou ao curso superior quando ele se forma ficar sem emprego. Todos os alunos que se dedicam, ele consegue um emprego, às vezes até antes de sair do ensino superior, tá bom? Então, ele pensar no seu espaço de mercado é importante isso, né? Onde que eu quero chegar, o que que eu estou fazendo hoje, quais são as parcerias que eu quero ter, o que que eu vou fazer da minha vida, onde eu imagino que eu vou estar daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Então é muito importante você pensar no seu mercado, né? Então tá até aqui, onde estou e onde quero chegar. Quais são as metas que você tem para sua vida mesmo? A meta não quer dizer, gente, que ela precisa ser uma camisa de força. Não, não vou mudar isso, não está dando certo. Você continua porque você falou que ia fazer daquele jeito. Não precisa de fazer isso, tá? Não precisa. Você pode se mudar as pessoas que estão ao seu redor e mudar a sociedade a partir de novas perspectivas. Nem tudo que a gente planeja acontece da forma que a gente quer, ok? Vamos lá, cultura impacta diretamente nas ciências, isso é fato, né? A cultura está sempre em movimento, a cultura está sempre em expansão. Não existe cultura estática, né? Na verdade, tem uma separação, né? Do ser humano dos demais animais. O João de Barro vai continuar fazendo casa de João de Barro do mesmo jeito para sempre. Né? O ser humano não. O ser humano, ele, a cada momento que passa, ele vai se desenvolvendo, ele vai ampliando seus horizontes. E a partir dessa ampliação dos seus horizontes, o ser humano consegue avançar. Qualificar a relação com a sociedade, qualificar a relação com as outras pessoas que estão ao redor dele, ok?
Entre 50 e 80, a primeira formação para as elites. O Brasil demorou muito para conseguir alcançar seus objetivos, né? O Brasil demorou décadas para alcançar os objetivos. Então, o que o Brasil tem? O Brasil hoje tem uma lógica de pensar a ciência a partir da perspectiva universitária. E isso aconteceu depois de muito trabalho, né? A gente ainda não é uma superpotência científica, mas a gente está andando. E não estamos parados. Não estamos parados. O que falta é uma pitadinha de dedicação do estudante, de mais investimento nas empresas, mais cuidado do governo com essas instituições de ensino, com incentivos. Era tão bom quando a gente tinha incentivos para os alunos de uma maneira mais abrangente, né? E hoje está bem mais restrito, né? Hoje o cidadão trabalhador olha na qualidade. A ciência ela impacta diretamente nisso, né? Um dia desse eu estava no supermercado e eu estava me lembrando como que era o preço, né? Hoje você tem um código de barra, que é o mesmo código de barra para todos os produtos que estão na prateleira, né? No café, né? Só varia de marca para marca, né? Mas cada um tem o seu código de barra. Eu estava lembrando, né? A época das maquininhas que colocavam preço assim, ainda mais na década de 80, mano, que tinha uma inflação muito alta, então todo dia havia remarcação de preço. Né? Olha só a evolução, né? Olha a qualidade que a gente. O supermercado também, que tinha a máquina vamos falar de novo, né? Do código de barra. O supermercado que a gente tinha que ficar lá, os operadores tinham que estar digitando valor por valor, de saber o valor daquilo ali. Hoje você só passa o código de barra e pronto. Não é assim? Ou seja, está sempre em evolução. O ensino da ciência também passa pela transmissão de informação para análise, né? Quando você vai para campo para fazer uma pesquisa, você tem que ter a metodologia, como a gente já falou anteriormente, e além da metodologia, você precisa de saber focar no tema que mais lhe interessa. Um dos maiores problemas que tem na pesquisa científica é que a gente faz o quê? A gente começa a abrir aquele conteúdo e chega uma hora que a gente não consegue mais fechar. Fica gigantesco e a gente acaba fazendo um trabalho superficial que não tem nenhum impacto na sociedade, além daquilo que já existe. Tá bom? Aqui tem alguns pontos que a gente vê hoje como incentivo, principalmente para os estudantes, seja da graduação, seja da educação básica, são jogos, simulações e principalmente resolução de problemas, né? Tem muitos professores que trabalham com isso. Eu vou te dar um problema, eu quero ver como que você vai solucionar esse problema, né? Então essa é uma das estratégias traçadas hoje pela educação, é isso. É você trabalhar com jogos, simulação e resolução de problemas. Aí tá aqui, a evolução científica, sociedade positivista, fenômeno e observação. O lema da nossa bandeira do Brasil nasce do positivismo. Não sei se vocês sabem, né? Ordem e progresso é um lema positivista lá do início do século passado. E esse é um lema que ganhou a nossa bandeira. Então é importante que a gente saiba que lá no início da nossa escola a gente pensava muito com a cabeça positivista, que tudo vai dar certo e que vai, né? Até porque estava engatinhando ainda, a gente ainda não conseguia ter uma noção do senso comum como acontecia já há dezenas, talvez centenas de anos em algum outro lugar do mundo, tá bom? Aí vem a escola nova e começa a segmentar os estudos, né? Cria sociologia, psicologia, pedagogia, né? A partir daí a gente começa a ver o retrato, o ensaio, né? O embrião das universidades que a gente tem hoje, né? Quando começamos a dividir em fatias aquilo que a gente vai estudar. Uma coisa, uma observação. A gente precisa ter noção de tudo que acontece à nossa volta. Mas é obviamente que a gente não vai ser expert em tudo.
A gente não vai ser expert, não tem como a gente saber de tudo. Então, como não tem como a gente saber de tudo, é importante que vocês saibam que é difícil você saber tudo, mas é importante você saber quanto mais você conseguir alcançar, tá bom? Livros didáticos, versões desatualizadas, profissionais liberais, né? Hoje o livro, para muita gente, caiu em desuso, né? Primeiro, quando o livro é impresso, né? E não é um livro digital, as atualizações elas não chegam até o livro impresso. Você imprimiu o livro, chegou uma atualização, como que você vai atualizar aquilo? Isso não acontece quando algum objeto digital. Se você escreve um artigo digital e esse artigo digital você em determinado momento encontrou um erro, você consegue consertar. Tá? O mesmo não acontece com o livro. Tá bom? Incorporação de ensinos técnicos, tecnicismo e os experimentos. Tem um lado bom nesse tecnicismo, né? Tem um lado bom também nos experimentos. O que é mais importante, eu não vou ficar aqui jogando pedra em um estilo ou outro, em uma lógica ou outra, numa preferência ou outra. Cada um pode fazer do jeito que achar melhor, desde que respeite as regras da ciência. Se você quer estudar questões técnicas, só tecnicismo, né, que é um pouco, muito, por exemplo, dos cursos de tecnólogo do ensino superior, em boa medida tem cursos mais tecnicistas, né, e os experimentos, né, experimentos, por exemplo, os cursos da área da saúde, tem muitos experimentos, engenharias, tem muitos experimentos, então é importante simplesmente você se situar tanto com um quanto com o outro para descobrir qual que é o seu lugar nesse mercado, tá bom? Evolução da legislação, a LDB obriga o ensino de ciências, né? O ensino das ciências passa a ser obrigatório até há algumas décadas, não tem muito tempo. O Brasil ele ainda é muito incipiente no que tange a vários aspectos que a gente vê que são centenários em alguns países, tem 200, 300 anos, no Brasil está começando ainda. Tá? Tem instituição de ensino na Europa tem mais de 500 anos, né? De ensino superior. Mais de 500 anos, a gente não tem nem de perto isso aqui no Brasil. 500 anos a gente estava nascendo entre aspas, tá? Estava sendo descoberto há 500 anos atrás, né? Governo incentiva a ampliar séries consciência. Na minha época, já ampliou, né? Na minha época não existia o 9º ano, né? Mas hoje existe e ninguém sabe como que vai ficar, né? O mais importante em relação a esses estudos científicos é que a gente esteja sempre a par, seja sempre de olho nas novidades que estão acontecendo. Se você está de olho nas novidades, você consegue enxergar as novidades, ótimo, ótimo. É assim que você vai se desenvolver. O que pode ser problemático para você é você ficar sabendo sempre a mesma coisa. Isso vai dar problema. Você precisa ampliar seus horizontes de maneira contínua. Uma dica que tem é o espaço do aluno. No espaço do aluno, todos os cursos têm um espaço do aluno. No espaço do aluno você tem dezenas de cursos gratuitos com certificados que você pode fazer, ok? Ciência como desenvolvimento pessoal e profissional e social. Isso é claro, né? Tudo que você estuda fica guardado com você mesmo e ninguém pode tirar, né? O estudo é de suma importância para o seu encaixe na sociedade. Geralmente, o seu encaixe na sociedade é diretamente proporcional à sua dedicação àquele curso do ensino médio, que é ensino fundamental, né? E, inclusive, acontece no ensino superior. No ensino superior, às vezes, você torce o nariz para alguma disciplina, né? Isso não deve acontecer, você não sabe se amanhã você vai estar trabalhando com ela, com essa área, né? Então, tem que prestar atenção em tudo que você estuda. Então, conhece as DCNs dos cursos. Todo curso superior no Brasil tem uma DCN. O que é DCN? É a lei, é a regra de falar, sei lá, os cursos de odontologia podem ter prática a partir do 5º semestre.
O curso de odontologia tem que ter clínica 1 que mexe com isso, clínica 2 que mexe com aquilo, clínica 3 que mexe com aquilo, aquilo outro. E por aí vai. O que é mais importante para vocês saberem é que existem diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos superiores que a gente tem aqui no Brasil. Ok? Bom, com isso a gente fica aqui com essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei ser o mais sintético possível e a partir de agora vocês vão para a sala, vocês tentem outras formas de adquirir o conhecimento. Espero que eu tenha ajudado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!